bem-vindos a mais um Bibi Channel. Hoje eu estou aqui no Teatro Raul Cortez e hoje eu vou assistir o musical do Carrossel. Beijão, gente. Tchau. Tchau, gente. Oi, gente, hoje estou aqui com a Fernanda Maia, ela que fez essa peça incrível. E, Fernanda, conta um pouquinho como é dirigir essa peça. É difícil? Olha, eu gosto muito de trabalhar para crianças, com crianças, escrevendo para crianças, dirigindo crianças. Então, para mim, não é difícil, porque eu gosto de trabalhar com esse público infantil. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de se comunicar com as crianças, de conversar com as crianças, mas as crianças não dão trabalho nenhum. Elas são muito rápidas, elas atendem tudo que a gente pede. Essas crianças do Carrossel são crianças que estudaram bastante. Elas estudam canto, elas estudam dança, elas estudam teatro, então elas chegaram muito preparadas, porque estudar é muito importante. E quando a gente dirige uma peça, a pessoa precisa decorar o seu texto, ela precisa estudar a sua coreografia, ela precisa estudar a sua música, e essas crianças do Carrossel estudaram muito. Elas ralaram muito, elas se esforçaram muito, então isso foi bastante legal. Por isso não foi tão difícil. Que bom. E foi meio cansativo fazer o texto? Você teve que assistir várias vezes os episódios? Eu assisti a novela inteirinha. Todos os capítulos, são 310 capítulos. Então, assim, eu acordava de manhã, assistia Carrossel, de tarde eu tinha um tempinho, assistia o Carrossel, de noite antes de dormir eu assistia Carrossel. Eu acordava de manhã, assistia Carrossel, tomava café da manhã assistindo Carrossel, almoçava assistindo Carrossel, porque eu tinha que assistir mais de 300 capítulos. E assisti os 2 filmes também. Sabe por quê? Porque eu precisava saber quais eram as histórias contadas na novela para contar uma história diferente do teatro. O teatro é diferente da novela, né? Então, na novela, você tem muitos episódios para desenvolver um personagem. No teatro, não. Tudo tem que acontecer no máximo em 2 horas. Então, você tem que pensar numa história que chame atenção. A nossa história tem uma surpresa, é um pirata. Ih, falei! Tá bom, eu vou falar, vai. É um pirata! Tem um pirata, tem uma história de um pirata que não tinha na novela, né? Então, na nossa peça, porque as pessoas vêm, elas querem ver algumas coisas da novela, mas elas querem ver algumas coisas além da novela também, porque senão elas ficam em casa assistindo a novela, você não concorda? Então, elas têm que ter uma história nova para elas acompanharem. Então, tem uma história de um pirata, de um tesouro escondido, enfim. Então, eu assisti todos para saber quais eram as histórias que foram contadas na novela e se a gente podia contar uma história diferente. Mas foi divertido assistir a novela, foi bacana. Que bom. E você dá cursos, dá aulas? Dou sim. Olha só, dica quente, hein? Para quem quer ser ator mirim, quem está estudando teatro musical, quem gosta de teatro musical, eu vou dar um curso, uma oficina que vai começar agora em agosto, junto com o coreógrafo aqui do Carrossel, o incrível Gabriel Malo. Tá? Nós vamos dar um curso falando sobre teatro, interpretação, dança, música juntos. Como é que faz para se inscrever? Você entra no site www.nucleoexperimental.com.br. Lá tem todas as informações. Lá você pode fazer a sua inscrição, a gente vai receber um e-mail e vai responder para as crianças. É para crianças de 8 a 13 anos. E nós vamos trabalhar com bastante teatro musical, tá? Gente, então, ó, correm lá. Beijão, Davi. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, querida. Oi, galera. Hoje estou aqui no Teatro Raul Cortez com uma pessoa muito especial, que é a Bibi Cavalcante. Ela que interpreta a professora Helena no Carrossel musical. Bibi, como você começou sua carreira? Eu comecei comecei no teatro estudando, fazendo um curso, e ao mesmo tempo eu entrei numa peça, que era um musical, foi minha primeira peça, sobre a vida da Isaurinha Garcia. Me chamaram para fazer e eu fazia só coro, não tinha muita fala, porque eu estava começando ainda, mas foi uma grande escola, que foi ao lado da atriz Rosa Maria Murtinho. Então eu ficava olhando tudo da coxia, aprendia tudo, foi uma delícia. E aí
eu me apaixonei pelo teatro e não consegui mais ser outra coisa. Que legal. E você gosta, assim, de música? Você toca algum instrumento? Qual tipo de música que você gosta? Eu sou apaixonada por música, eu também trabalho com música, né? Então eu toco piano desde os 6 anos. Eu comecei a estudar piano clássico, estudei uns 10 anos. Depois eu não quis mais tocar piano, quis tocar violão. Aí comecei a compor umas músicas no violão. Aí montei uma banda, comecei a tocar baixo elétrico. Eu sempre fui apaixonada por música. E aí, depois que eu fiquei um tempo trabalhando como atriz, eu resolvi fazer faculdade de música, porque eu gostava de compor. Então, aí eu fui fazer faculdade de composição, me formei, comecei a trabalhar como compositora também. E eu adoro trabalhar com trilha sonora, então adoro fazer música, contar histórias com música. Você já tocou em algum lugar sem ser em peças? Sim, eu faço shows de vez em quando com o meu quarteto de jazz. Você perguntou que tipo de música que eu gosto de ouvir. Eu sou apaixonada por jazz e é o estilo que eu mais gosto de cantar. E aí eu tenho um quarteto de jazz, que de vez em quando a gente faz shows. E além do jazz, eu também sempre fui muito influenciada por música clássica, por MPB, enfim. Eu gosto de vários tipos de música, mas realmente o jazz é a minha paixão. Que legal. E nos musicais, você tem um treinamento? Quantos meses, dias, semanas demoram assim para ensaiar? Aí depende da peça, né? Tem peça que tem que acontecer muito rápido, porque às vezes não tem muito tempo para ensaio. Mas normalmente a gente tem que ter todo um preparamento vocal, corporal. Se tiver dança, tem que fazer também treinamento de dança. Então isso varia bastante. No Carrossel foi um período bem intenso, a gente teve que levantar a peça super rápido. Então foram uns ensaios assim o dia inteiro que a gente tinha que fazer com as crianças. Eu, na verdade, comecei a primeira temporada do Carrossel, eu entrei como assistente de direção musical da Fernanda Maia. Então eu ajudei a fazer as músicas, os arranjos, as partituras. Eu me dividia com o Rafa Miranda, que é o maestro e preparador vocal. Como a gente tinha 2 elencos, eram bastante crianças, então às vezes a gente se dividia, eu ficava às vezes tocando para as crianças cantarem, fazia aquecimento vocal com eles e fiquei muito envolvida na parte musical e também compus algumas músicas para a peça. Tem umas 2 músicas minhas que é a trilha incidental que eu fiz. E aí agora nessa segunda temporada me convidaram para fazer a professora Helena e eu tô adorando, porque daí eu trabalho com música e com teatro, como atriz, como compositora. Que legal. E você já chega da rua assim e já vai pra peça ou tem um preparamento pra aquecer a voz, tudo? Eu gosto de chegar com calma e eu adoro a parte da maquiagem. De sentar no camarim, fazer a maquiagem, colocar roupa, microfone. Eu tenho que colocar aplique porque meu cabelo é curto e a professora Helena tem um cabelo comprido. Tenho que pôr minha franja pra trás. Ele tem que fazer todo um penteado. E aí demora um tempo. E aí durante todo esse processo eu vou me concentrando, vou entrando já em contato com a personagem. E aí depois a gente tem um aquecimento vocal que o Rafa faz com a gente. E aí sim, a gente faz uma roda e para concentrar todo mundo, aí a gente entra em cena. Então senão não vai ter teatro nenhum. Desculpa, professora. Professor, aqui na escola tem um depósito cheio de fantasias que nós podemos usar. Nós não podemos mexer lá sem autorização da diretora, Carmen. Então não vai ter teatro nenhum. E você gosta assim de trabalhar com as crianças? É difícil? Eu adoro criança. Então, eu sempre trabalhei com criança. Primeiro eu comecei dando aula de inglês quando eu era adolescente. Dei aula de inglês muitos anos. E sempre gostei de trabalhar mais com as crianças. E depois comecei a dar aula de teatro. E depois comecei a dar aula de canto. Então, já faz um tempo que eu estou trabalhando com teatro e canto. Trabalho bastante com a Andrea Witwer. E eu dou aula na Shake Hands, uma escola de teatro musical. Sabia que eu já fiz um curso lá? É mesmo? Quero fazer uma aula de canto com você. Então, tô te esperando lá. Gente, então foi isso.
agora eu preciso assistir, né, a peça da Bibi. Então agora eu vou me acomodar na cadeirinha e enquanto ela vai lá se transformar na professora Helena. Então, gente, tchau, tchau. Gente, a peça vai começar agora. Eu tô muito ansiosa pra ver a Bibi. Gente, acabou agora a peça. Olha, Bibi, gente. Ai, Bibi, eu amei sua peça, foi demais. Ah, que bom que você gostou e eu adorei participar do seu programa. Ai, muito obrigada, é uma honra te ter aqui. Ah, imagina. Gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem seu like e compartilhem. Ah, não se esqueçam de me seguir lá no Insta, é Bia Brumati Oficial. E o seu qual que é, Bibi? O meu é _ Bibi Cavalcante _. Então, gente, beijão da Bi, tchau, tchau! Venham assistir o Carrossel Musical aqui no Teatro Raul Cortez. Beijão!